Minhas queridas, meus queridos, estamos nos aproximando do fim do ano de 2023 e chegou aquele momento que é um momento delicioso para mim e que é o de indicar leituras, né? Uma das coisas mais prazerosas, né, no percurso autoral é poder ler livros dos outros, de outras autoras, de outros autores e poder trocar e aprender com eles e ver como cada autora, cada autor desenvolvem as suas potencialidades, os seus temas, seja do ponto de vista ficcional, seja do ponto de vista ensaístico, elaborativo, né, da pesquisa e investigação. E é muito bacana, porque é muito potente ver essa diversidade. Eu acho que as livrarias estão repletas de novidades. Então, esse é o episódio das melhores leituras do ano. Algumas considerações. Em primeiro lugar, eu não vou falar sobre livros que foram lançados necessariamente em 2023, porque eu acho que isso é sei lá, isso é um pequeno detalhe, né? Eu vou falar das minhas leituras de 2023, que de algum modo refletem as inquietações, as curiosidades, os anseios, né, de um autor que está produzindo e que está sempre acompanhando a produção literária dos colegas, dos participantes do meu curso e tal. Então, vão ser livros que eu li ao longo de 2023. E, em segundo lugar, eu vou eu vou falar assim livremente de cada um desses livros. Eu não ensaiei, né? Ou seja, eu não preparei esse episódio, porque esse episódio de alguma maneira já está preparado, porque eles reúnem, né? Ele reúne várias das leituras que eu fiz e é muito gostoso de falar. Eu vou falar um pouquinho só de cada um dos livros, porque são muitos livros. Esse ano eu dividi em duas categorias: categoria ficção e categoria não ficção. Em último lugar, a última ressalva é a seguinte: tem muitos livros que eu gostei e que não estão nessa lista, né? Tem livros, por exemplo, tem um livro da Rosa Monteiro, o mais recente, né? O Perigo de Estar Lúcida, alguma coisa assim. Mas que eu tô lendo ainda, então não vou falar porque eu não concluí, mas tô gostando bastante. Tem o livro do Roberto Tadei, A Segunda Morte, tem muitos outros livros que eu li e que eu achei bacanas, mas é difícil, para a gente poder recortar, a gente precisa. Enfim, é um exercício desafiador, né? Como se, imagina, se você fosse um prêmio literário, você tivesse que destacar 3 livros no ano e um deles vai ser o primeiro lugar. O que, que você faria? A gente tem que fazer escolhas, não é muito fácil. E às vezes até um pouco artificial, né? Mas tudo bem, vamos nessa, vamos brincar disso. Esse ano foi produtivo de leituras, eu tive bons encontros com livros. Tem anos que são mais áridos, às vezes você está estudando um determinado tema e você tem que voltar a olhar para muita coisa que você já viu, né? Mas esse meu ano, ele foi em muitos sentidos muito expansivo, então as minhas leituras elas refletem essa expansão. Tá bom? Então, sem mais delongas, olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, chegou o momento, né? Então vamos lá, eu vou começar pelos livros de não ficção que eu li, que são os melhores do ano. Eu recortei 6 livros dos melhores. Eu vou começar pelo mais recente que eu li, que me chamou muito a atenção. A temática desse livro é uma temática que já me cativa. Eu costumo ir atrás de obras desse tipo, porque vamos dizer, eu acho que todos nós temos interesses, né, específicos. E quando sai um livro sobre determinado tema que te interessa, você vai atrás. Um dos meus interesses, até por ser, vamos dizer, um dos meus modos de trabalho, são as redes sociais. E esse livro se chama Máquina do Caos, publicado pela editora Todavia, subtítulo: Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo, do autor chamado Max Fischer. A Máquina do Caos é o título do livro. Esse livro é tremendamente perturbador. Eu já sabia que as redes sociais tinham problema, né? Faziam mal. Enfim, tem um outro livro, inclusive, dessa lista de não ficção,
que fala disso, mas esse livro ele dá um destaque para a dimensão política e geopolítica, né, de como as redes sociais produzem, e aí ele vai atrás da psicologia disso, né, como produzem polarização, né, e extremismo. Como que alguém de centro-direita entra nas redes sociais e a partir do algoritmo de indicação de vídeos pode começar a ouvir ideias muito perigosas e sem um filtro, sem às vezes a pessoa não passou por uma universidade, ela não passou por uma formação, ela não tem uma noção de epistemologia, ela não tem uma noção de pragmática discursiva dos jornais, por exemplo. Eu, na faculdade, eu fiz uma disciplina em que a gente analisava o discurso jornalístico e a gente depreendia como determinados valores eram sutilmente transmitidos, veiculados por meio do jogo entre texto, manchete e imagem, né? E às vezes ocultando o sujeito, né, da oração para dar uma impressão de neutralidade, de impessoalidade, de uma verdade universal. E o fato é que muitas vezes uma tia, um avô, alguém mais velho ou alguém muito jovem, né, por conta do volume, da enxurrada de likes, de compartilhamentos de um determinado do vídeo, por mais absurdo que esse vídeo seja, por mais disparatadas que sejam as coisas que esse vídeo diz, ou seja, esses likes, essas curtidas, esses compartilhamentos produzem um efeito de consenso, um falso consenso, né? E ele vai falando como várias democracias ou às vezes países em vias de uma abertura democrática colapsaram, né, por conta das redes sociais e de como as redes sociais sistematicamente, né, se privaram de fazer alguma coisa. Se viram que a coisa estava degringolando e ou por indiferença ou por terem uma visão, vamos dizer, muito, muito isolada, muito autocrática e arrogante ali do Vale do Silício, e é muito interessante porque esse autor vai falar da mentalidade do Vale do Silício, né? Dos valores que o Vale do Silício pregam e por que esses valores são como são, né? A partir da origem do Vale do Silício ali na década de 60, 70. É muito interessante esse livro, porque depois desse livro, eu sei lá, a gente tem essas discussões de fim de ano com familiares e tal, eu estou achando que essas pessoas são muito mais vítimas, claro que a vítima também é perpetradora muitas vezes, vítimas, né, das inverdades, da enxurrada de fake news, do que propriamente algozes, porque é muito difícil quando o teu universo é aquele ali, né? Como as redes sociais podem reprogramar a nossa cabeça a ponto de criar uma outra realidade, né? Então esse é um livro que, olha, são 450 páginas, assim, mas vale muito a pena, porque abre a cabeça para o mundo. É como um livro que está falando de alguma coisa que é muito central, sabe? Que está muito impregnada na nossa vida, mas que a gente desconhece, não é? Por falar nisso, tem um outro livro que eu gostaria de indicar. Eu já indiquei nas redes sociais esse livro recentemente. O livro se chama Ser Ecológico, do autor Timothy Morton, da editora Quina. A editora Quina se chama Quina porque é uma editora que está fazendo publicações ali na quina, na intersecção entre psicanálise, né, literatura e meio ambiente. E esse livro, e o Timothy Morton é uma referência nessa área. Ele é filósofo, ele é crítico de arte, né, crítico literário também, e ele tem uma perspectiva muito interessante porque ele vai falar como o debate é formal, né? Como que a gente deve abordar a questão ecológica, né? E como que tem sido abordada. Em geral, ela tem sido abordada de uma forma meio apocalíptica, uma enxurrada de dados, a gente fica soterrado por esses dados, né? A partir de um certo discurso meio culpabilizante, até de origem cristã, né? Católica, né? Essa transmissão de uma visão apocalíptica de fim de mundo, né, acaba produzindo muito mais do que ação, engajamento, encanto por essa natureza que a gente está consumindo, né, a galope,
culpa, aversão, não é? Recolhimento, ou seja, a culpa ela não é produtiva, né? O sentimento de culpa não é produtivo. Essa coisa de ficar produzindo culpa no outro, fazendo chantagem emocional, acreditem, isso não funciona. Eu sou psicanalista, eu sei disso. Isso é uma das poucas coisas, uma das poucas universais, não poucas, mas tem algumas coisas que a gente aprende. E isso dentro né, do contexto de extinção em massa, que é o que a gente está vivendo, né? Porque antes do ser humano, as outras espécies elas estão se extinguindo, a gente está destruindo as outras espécies, né? Numa velocidade, num ritmo inéditos, né? E nesse contexto, você apelar para um discurso, né, que não é produtivo é muito ruim. E ele discute isso em vários vieses. É um texto assim para quem não gosta para quem não aguenta mais ouvir falar de ecologia, né? Ele é um texto que não nos satura, né? E o editor me convidou para escrever a orelha desse livro. Então eu tive o prazer. A ocasião foi um pouco difícil, porque eu estava prestes a lançar o meu próprio livro, era maio, junho de 2023, mas eu falei, não, beleza, esse livro tem tudo a ver com o meu próprio livro, que é o Baleias no Deserto, eu vou fazer sim a orelha, não se preocupe. Então fiz a orelha, o livro saiu 2 meses depois, e tem aqui quarta capa da Bjork, por exemplo, né? Outro livro que a Quina publicou desse autor, Timothy Morton, teve a quarta capa da Eliane Brum. Ou seja, participar dessa... tá no mesmo papel, né? Tá no mesmo livro que essa turma. Foi uma honra, foi um orgulho e muito orgulho da produção, dos editores, do Eduardo e da Lia, que estão encabeçando as produções desse editor. Então, Ser Ecológico, de Timothy Morton. O outro foi A Máquina do Caos. Em terceiro lugar, eu acho que esse é o outro livro que fala muito do perigo das redes sociais. É um livro fundamental que se chama... eu li o livro em inglês, Stolen Focus. Esse livro está traduzido para o português, se chama Foco Roubado. O título em português é um pouco feio, né? Foco Roubado. Talvez Stolen Focus em inglês também seja feio, mas na tradução, assim, olhando, não parece tanto. O autor se chama Johan Hari. Esse autor, ele é apresentador, né? É um autor de outros livros também. Os livros dele foram publicados em 40 idiomas, né? E ele é um sujeito que participou de um TED Talk, que teve 80 milhões de visualizações. Ele participou de programas de televisão também, contribui para o Sunday Times, New York Times, Le Monde, Guardian, entre outros. Ou seja, ele é um cara que tem um percurso bom, ele é jovial, a prosa dele é jovial, mas é uma prosa muito rigorosa. A gente se sente muito grato quando a gente encontra alguém que fez a pesquisa, assim, sabe? Que fez a pesquisa, mastigou, elaborou, foi a fundo, viajou, entrevistou as pessoas. E é um rigor jornalístico muito interessante. E ele fala sobre a outra dimensão, né? Desse nosso tempo contemporâneo, que é essa vida, que é a perda do foco, a perda da capacidade de concentração, dessa densidade, dessa verticalidade, da qual nós dependemos como autores, como autoras e autores. Não é à toa que eu estudo, eu mergulho nesses temas, porque esses temas me são muito caros e eles também fazem parte de uma investigação pessoal, né? Então, o foco roubado ele vai destacando diversas razões pelas quais a gente está mais zumbificado, mais embotado, mais distraído nos tempos atuais, e como é mais difícil às vezes ler um livro, e os nossos leitores também têm mais dificuldade de ler livros por conta disso, e como que a gente pode, vamos dizer, reverter esse processo e ser resistência, porque claro que nenhuma saída é apenas individual, né? A causa é social. Muitas vezes você não pode responsabilizar uma pessoa porque ela mora vamos dizer, num pântano nutricional, como dizem os nutricionistas dos últimos tempos. Ou seja, se todos os mercados do lado dela são lojas de conveniência com produtos ultraprocessados e o dinheiro dela não alcança para
sabe? Nem o tempo dela alcança para fazer uma comida orgânica, né, de qualidade, sabe? Com um monte de fibra, nutritiva para ela e para os dependentes dela, né? Então, é nesse sentido também que muitas vezes a gente está num ambiente que está sequestrando a nossa capacidade de concentração, né? Enfim, o debate é longo, e o debate é complexo, e o debate é fascinante também, porque junto com isso a gente está estudando psicologia, a gente está estudando, né, como que funciona a nossa capacidade de concentração e como que a gente pode melhorar essa capacidade, né? Então esse livro é fantástico, muito bom, muito indicado. Quarto livro que eu li e que eu achei muito, muito interessante foi uma indicação do Fernando de Barros e Silva num episódio do finado Foro de Teresina. Foro de Teresina, que é um podcast de política brasileira, internacional, mas principalmente brasileira, e que terminou agora abruptamente. Uma tristeza isso, né? Porque eu acompanhava eles sempre. Mas o Fernando de Barros e Silva indicou esse livro chamado Confrontando o Leviatã, uma história do pensamento político moderno. David Runciman. Confrontando o Leviatã. É muito interessante porque esse livro está estruturado no formato de aulas. E as aulas são sobre o pensamento político, sobre autores. Então, cada capítulo fala de um autor, mas de um jeito tão gostoso, tão prazeroso, que você fica com vontade de ler todos os livros que eles indicam, né? E são 12 autores, então começa com Hobbes, né, o Leviatã. Hobbes, é isso, a gente estuda isso, meio que acompanha, algum autor ou professor nosso comentam, né, ou já comentaram. A gente tem uma noção, às vezes, do que foi essa noção do Leviatã, do Estado moderno, mas ele vai a fundo nisso, é muito prazeroso. Então, é Hobbes, o Leviatã. Aí ele vai estudar Benjamin Constant, Tocqueville, da Democracia na América, Marx e Engels, sobre a Revolução, Manifesto do Partido Comunista, o livro do Gandhi, sobre o autogoverno, que é o autogoverno da Índia, Max Weber, sobre a liderança, política como vocação, Hannah Arendt, a condição humana, Frantz Fanon, sobre a violência, os condenados da terra. Até o último capítulo é Fukuyama, sobre a história, o fim da história e o último homem, que é um livro de 1992. Então, ele te dá um panorama sobre como as pessoas se relacionam com o Estado, quais os problemas do Estado, e como esses problemas que a gente considera tão atuais, eles são, na verdade, questões que a gente vem tentando resolver há centenas de anos, né? Que é a ideia do governo, né? Que é a ideia desse poder, né? Que é a ideia da representação, o partido, o lugar da mulher, né? O lugar do central e do marginal na política, né? O que está fora, o que está dentro, marginal nesse sentido, né? Da marginalização e da centralidade, não é? Então é fascinante, um livro que eu recomendo para todas e todos, porque ele deixa o debate mais sofisticado, né? E menos imediatista, né? A gente costuma ser, em relação à política, pensar, vamos dizer, os gestões, governos, de uma forma sempre muito voltada para o... Não é nem para esse ano, é para o hoje, para o ontem, né? A gente é muito reativo, muito visceral. E poder olhar para como que a política é feita é muito interessante, é fascinante. Então eu recomendo Confrontando o Leviatã, eu acho esse livro ótimo, necessário, né? E seguimos, né? Falamos de política, falamos de geopolítica, falamos de redes sociais, falamos sobre o ser ecológico e agora a gente vai falar sobre a formação da língua portuguesa, né? Um livro de um autor brasileiro, um baita de um estudioso, tradutor de, entre outras muitas obras, James Joyce e David Foster Wallace. O autor é Caetano Galindo e o livro ele se chama Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português. Esse é um livro que eu praticamente devorei ele num saguão de espera de aeroporto. Eu tinha muitas horas para esperar o meu voo, estava no Porto, ia para o Brasil, para São Paulo, cidade do Porto, Portugal,
E eu passei em ótima companhia, tanto as horas de espera quanto as horas do avião, né? Foi um voo diurno. Eu adoro voos diurnos porque eu consigo, assim, eu não, a gente tem o prazer de estar offline, estar no modo avião, literalmente, e poder tá sem distrações. Então, essa foi a oportunidade. As muitas horas que eu passei, eu dediquei à leitura desse livro que se chama Latim Pó, que é um livro bastante conciso. Ele tem 220 páginas, não é? E ele vai falando das curiosidades da formação de uma língua. Ele fala também sobre o estudo da origem dos idiomas, né? E de como a língua portuguesa ele se origina, né? De um idioma que não é falado, que praticamente não existe em nenhum registro desse idioma, mas que, graças ao estudo dos filólogos, né, dos pensadores da língua, você consegue, né, remontar uma língua originária, vamos dizer, uma língua mãe, né? E claro que antes dessa língua mãe havia outras, mas é fascinante, é fascinante. E as curiosidades, o modo como, né, certas palavras proibidas acabam procurando uma infinidade de sinônimos e as palavras vão sendo desusadas porque são palavras que supostamente são de mau agouro, por exemplo, esquerda, né? Como cada idioma fala a palavra esquerda. Olha, eu só estou trazendo um exemplo e nem vou desenvolver esse exemplo porque não está tão fresco na minha memória. Mas esse é um livro que também é desses que faltavam, assim, sabe? Bem bacana, bem Latim Pó, do Galindo, do Caetano Galindo. Em último lugar, chegamos no último título da lista de não ficção. É um livro que foi considerado o melhor livro do ano pelo The New Yorker, que é um pouco como a Piauí, vamos dizer, dos Estados Unidos. Tem mais história, tem mais percurso, muita gente passou pela New Yorker, tem mais tradição. Foi considerado o melhor livro do ano e é um livro de uma estudiosa das religiões, né? Do pensamento religioso em suas diversas manifestações, né? Ela não é uma teóloga, né? Teóloga é estudiosa das religiões, né? Ela é britânica, ela escreveu vários livros, né? Tem um livro chamado Uma História de Deus, outro Jerusalém, Uma Cidade de Três Religiões, um livro sobre Buda, um livro sobre grandes tradições religiosas. Então vocês entendem mais ou menos, né, o caminho dela, né? Ela é também embaixadora das Nações Unidas para o projeto Alianças das Civilizações, né, que tenta reforçar o diálogo entre o Ocidente e o mundo islâmico, o que tem sido imprescindível, né, nos últimos tempos, infelizmente. Bom, esse livro se chama Natureza Sagrada. Recuperar o nosso vínculo com o mundo natural. Ele um pouco vai na onda, né, do meu próprio livro, Baleias no Deserto, e também no outro livro que eu mencionei, que é o Ser Ecológico, do Timothy Morton. Por quê? Porque ele vai falar sobre como as religiões, todas as religiões, até um determinado momento, elas tinham um pacto com a natureza. A natureza, ela era considerada sagrada. Havia um diálogo, portanto, uma relação, uma conversa, né, que alimentavam esse respeito, né, e essa colaboração entre as espécies, entre o que hoje em dia se chama de pessoas não humanas, né? Por que pessoa? Porque tá entrando esse debate dos direitos das outras espécies, né? Por que será que a gente acha que outras espécies que convivem conosco nesse planeta não têm direitos, né? A gente deve explorar, extinguir a espécie. Imagina extinguir uma espécie que durou ali milhares, milhões de anos para existir, né? É um desrespeito tão grande. E é muito interessante como ela vai desenvolvendo o modo como vão surgindo religiões que consideram que a natureza deve ser subjugada, né? Deve estar abaixo do homem, que o homem, né, é o senhor do mundo, né? E a natureza, ela não é mais irmã, ela não é nossa, não são famílias, né? Não faz parte da mesma família que a nossa, né? Como, por exemplo, a ideia totêmica, como é o animismo para os povos indígenas
do que desse território que hoje é chamado de Brasil, mas que antes tinha muitos nomes, né, para ele. E é uma beleza, assim. Esse livro, olha, é de uma riqueza, de uma potência, né? Eu acho que os livros, eles têm uma capacidade de nos ensinar tanta coisa, mas tanta coisa, e a gente às vezes fica marcando toca, né? Esse ano eu acho que assim como todos os outros anos, mas cada obra dessa me faz, me provoca uma sensação de gratidão muito grande pelo estudo, pela investigação, pela seriedade. Eu acho que num mundo que tende tanto para superficialidade, né? Para alguma coisa que vai durar uma atenção de 8 segundos ou 1 minuto no máximo, um Reels de 15 segundos, um livro ele é um oásis, assim, ele é um lugar para você descansar da banalidade, né? Para você pensar mais fundo. Né? E é para isso que a gente precisa de foco. E é para isso que a gente precisa ler esses textos, não é? Ler esses textos, pensar, né? E bom, gente, esses foram os livros de não ficção. Vocês sabem que eu sou um sujeito apaixonado pelo ensaio. Eu acho que o ensaio tem um lugar muito bacana na literatura. Eu acho que tem uma potência. O ensaio ele é, vamos dizer, um terreno que ainda precisa ser explorado dentro da nossa literatura brasileira. E eu estou me dedicando a isso já faz bastante tempo, desde o mestrado, desde o doutorado, que foram... O doutorado, principalmente, foi um ensaio que eu publiquei em 2016. Não publiquei, mas escrevi, elaborei sobre criação literária e criatividade. E agora o Baleias no Deserto, ou seja, o ensaio é um gênero que eu tenho muito carinho. E dentro do ensaio tem essa ideia de divulgação científica, de tentar passar para as pessoas, né, leituras que às vezes são muito árduas, são muito austeras. Né? E esses livros todos são deliciosos de se ler. Né? Bom, vamos para a ficção, pessoal. Olha, o primeiro livro que eu gostaria de destacar... Eu raramente choro em livro, viu? Em leitura de livro, mas esse livro... esse livro se chama Sobre Minha Filha. É difícil pronunciar, é uma autora coreana chamada Kim, K-I-M, Kim Hye-jin. H-Y-E-J-I-N, N de navio. É publicado pela Fósforo, essa obra, Sobre Minha Filha. Eu sou um entusiasta também da ambiguidade, da complexidade na literatura, na ficção. Eu acho que existe um espaço dentro do domínio da literatura popular que é um espaço mais maniqueísta, ou seja, tem os bons e os maus. Tem os vilões, né? Os algozes e tem as vítimas. De fato, né? No mundo existem, né, em vários, né? A ideia do colonialismo, a ideia do abuso, né? Ou seja, tem ali muito claramente o vilão e a vítima, né? E eu acho que isso precisa, é claro que precisam ter obras onde você tem um vilão e uma vítima, né? Ou vilões e vítimas, porque a gente precisa denunciar essas situações. Mas, ao mesmo tempo, eu também gosto de obras que são ambíguas, né? Por exemplo, eu acho que todo mundo tem uma pessoa querida na família que você ama, que você gosta, que você admira, que é inteligente em muitos aspectos, mas que é cega em outros, que é preconceituosa em outros. E inclusive, são essas pessoas que te deixam assim mais indignados, mais inquietos, mais revoltados, sabe? E esse livro é sobre a relação entre uma mãe, né, e a sua filha. E são só as duas, não tem o pai ali, né? E a filha, ela é lésbica, ela tem uma namorada e ela leva essa namorada para morar em casa, porque tem toda uma questão, né, da pobreza na Coreia. Ela é coreana e habitacional também nessas grandes cidades, né, asiáticas. E elas passam a morar juntas. E a mãe não entende. E o livro é contado da perspectiva da mãe. E é muito interessante, porque é essa figura que não é só algoz, né? Ela é uma pessoa que ela tem ambiguidades, ela tá dividida, ela tá tentando enxergar de algum modo. Ela ama a filha, na mesma medida em que ela não a compreende, né? E também a filha também tem dificuldade de compreender essa mãe.
E é um livro sobre esse relacionamento. E depois da leitura eu tenho presenteado as pessoas com esse livro, que as pessoas adoram esse livro. É muito, muito bom. Nossa, é muito, muito bom. Sobre minha filha. Me fez chorar, muito humano, muito duro, né? E eu indico muito a leitura. Tem um outro livro, Não Saindo da Coreia. Na verdade, ela é, como é que é? Asian American, né? Americana asiática. Nos Estados Unidos tem essa expressão, Asian American, que é um livro da vocalista de uma banda chamada Japanese Breakfast. Se chama Aos Prantos no Mercado, Michelle Zauner. Michelle Zauner, ela é vocalista dessa banda, Japanese Breakfast. E é um livro sobre a relação dela com a mãe, né? Também, olha só, vejam só. Por que será, né? Eu tô lendo esses livros. Pois é, só que a mãe, nesse caso, isso não é um spoiler, porque a gente fica sabendo assim na primeira página do livro, a mãe morre, né? E a mãe era uma pessoa muito difícil. E o vínculo que ela tinha com essa mãe era por meio da comida, né? Era por meio da comida asiática. Não sei de quem de vocês gostam de comida asiática, de lamen, de sushi, mas tem toda uma... E esse também é um tema que me interessa, porque fala das relações afetivas que a gente tem com a comida, né? E de como o cozinhar, o fazer junto é uma forma de aproximar as pessoas, é uma maneira de você se engajar ativamente numa atividade de lazer, né? Numa atividade prazerosa e numa atividade política, porque é o que eu falo no meu próprio livro, né? A gente não compra equipamento eletrônico todo dia, a gente não compra roupa todo dia, mas todo dia a gente escolhe que mundo a gente quer, que planeta a gente quer, a partir daquilo que a gente resolve comer e comprar como comida. A gente está comendo todo dia, né? E é muito bonito, assim, é um livro super tocante, super forte, ele fala do luto, fala de amor, fala da aproximação, fala desse lugar do migrante asiático na América, o que é muito bacana também, né? A minha infância, ela foi... eu tinha muitos amigos de origem asiática, eu tinha na infância dois meninos que eram boat people, né? Eram vietnamitas que tinham fugido do Vietnã na guerra e vieram de barco para cá, né? E eram meus amigos de infância. Então, esse tema me é muito caro, né? Do lugar do estrangeiro, do lugar do exílio e às vezes até do lugar do autoexílio. Então, Aos Prantos no Mercado, também pela editora Fósforo, Michelle Zauner. É um livro super jovem, assim, porque essa vocalista da banda é super descolada. Adorei. Muito, muito bom. Aos Prantos no Mercado. Tem um outro livro. Agora a gente vai fazer uma viagem aqui no tempo. Vamos recuar 100 anos. É um clássico da literatura. Eu li esse livro num descanso, numa folguinha de uma semana que eu me dei, que eu quis fazer Tava precisando me desligar, estava trabalhando muito e há bastante tempo, assim, em vários projetos. E eu falei, vou descansar, né? E aí eu peguei esse livro, que fazia tempo que eu queria ler. Foi a típica leitura desinteressada, ou seja, não tinha nenhum propósito além de ler esse livro. Ou seja, eu não ia dar uma aula sobre ele, eu não ia trazê-lo para um podcast, estou trazendo ele agora, alguns meses depois da leitura. Ele se chama Suave é a Noite, de Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald é um autor norte-americano que também escreveu O Grande Gatsby. Ele é mais conhecido pelo Grande Gatsby. E esse livro fala da riqueza, né? Os personagens desse livro são pessoas ricas, milionárias, multimilionárias, né? Passando ali os seus dias, né? Numa idílica praia da Riviera Francesa, no sul da França, né? E esse livro, ele ao mesmo tempo, ele não é... ao mesmo tempo que ele tem a sedução desse glamour e tal, ele também fala da decadência dessa classe, né? O protagonista, o personagem principal, ele não é necessariamente um sujeito acima da história, pelo contrário, né? E é um dos livros que eu acho mais francos e corajosos, que abordam um tema que eu acho que também é muito atual, que é o tema do alcoolismo, né? E de como o alcoolismo ele é muito insidioso, né? Porque ele te impregna
nos momentos de alegria, nos momentos de descanso, nos momentos, sei lá, a bebida ela vem para te aliviar de um peso, né? E ela vai se tornando por si só, se você usa isso como um recurso, como um remédio, compulsivamente, ela vai te engolindo, né? E muitas vezes sem que você perceba, sem que a pessoa perceba, né? Quando as pessoas trazem a coisa à baila para ela, ela fica revoltada, fica brava e tal. E eu já vi isso acontecendo. Então, Suave à Noite, Scott Fitzgerald, e é tão bem escrito, tem tanta, a gente estava falando de ambiguidade, né? De ironia, de duplo sentido, de triplo sentido. Esse cara, olha, tanto que assim, é uma obra que te fisga, mas que dá para ler e reler à vontade, assim. Ele continua te dando estímulo, sabe? É literatura com L maiúsculo, recomendo muito, Scott Fitzgerald. É um livro que hoje em dia não tá na moda, porque... mas a moda também é um problema, né, gente? Assim, eu super defendo a ideia de que a gente tem que ler de tudo, assim, que a gente tem que realmente explorar diferentes territórios, até porque muitas vezes se a gente fica só num tempo histórico, a gente acaba sendo formado, né, num tipo de pensamento específico. Então, vamos para outras paisagens, para outros tempos, vamos ler outras obras, até para ver as idiosincrasias desses outros autores também, né? Como eu disse, nenhum autor está acima da história, né? E nem abaixo da história, né? Os autores são todos limitados históricos, né? E sujeitos a isso, né? Então, recomendo muito a leitura. Tem um outro livro, por falar em tempo histórico. O livro se passa... Outra indicação minha, né? Falei do Aos Prantos do Mercado, falei do Sobre Minha Mãe, falei do Fitzgerald. Esse livro se passa numa distopia, num futuro distópico. É de uma autora de ficção científica, né? De ficção hipotética, que é Octavia Butler. Octavia Butler é uma autora muito prolífica, ela faleceu há poucos anos, e eu li um dos livros que é um dos clássicos da literatura dela, é a primeira parte de uma trilogia, e que se chama A Parábola do Semeador. Octavia Butler, A Parábola do Semeador. É muito perturbador, porque ao mesmo tempo em que ela se vale, ela é uma autora negra, ao mesmo tempo que ela se vale, né, do passado histórico da escravidão, ela projeta isso numa sociedade onde o Estado faliu, onde o Estado ruiu e onde as pessoas meio que tentam se proteger em pequenas comunidades, em pequenos grupos, né? Cercados, né? E todo mundo se arma, a presença da religião é muito forte, tanto que a protagonista, a heroína do livro, ela é filha de um pastor, e esse pastor era um sujeito que era o líder da comunidade, né? E que tinha um conhecimento super, super elaborado, que tinha, vamos dizer, uma presença muito forte, né? E o livro ele é escrito na forma de um diário, assim. E é muito aflitivo, é muito viciante, é uma obra que você percorre assim é isso também, em alguns poucos dias você devora, e já fica com vontade de ler o segundo volume, o terceiro volume, e assim por diante. Então recomendo muito a leitura Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Agora, o meu próximo... Tenho mais 3 indicações, gente. Tem mais 3 indicações. Né? Vocês estão anotando? Vamos lá. Então, o próximo livro é de uma autora ítalo-cubana. Eu já falei desse livro em outras ocasiões também, porque eu acho que o livro é um ótimo exemplo também dos efeitos terapêuticos da literatura, da escrita. E esses efeitos terapêuticos, eles são, vamos dizer, transmitidos para a personagem do livro. A personagem do livro é uma dona de casa, né, no sul da Itália. O livro se chama O Caderno Proibido, Alba de Céspedes, essa autora ítalo-cubana. E conta a história de uma típica dona de casa ali da primeira metade do século que resolve comprar um caderno. E a partir do momento que ela compra o caderno, ela vai colocando os pensamentos dela no caderno, né? E a gente vai vendo que ela não tinha espaço
de expressão da própria subjetividade fora, né? Fora, na família dela. Ela assumiu um lugar e foi assumida nesse lugar, né? De uma sustentação da casa, né? De uma figura que tem que ser muito forte o tempo todo, uma figura batalhadora da mulher. Claro, é numa situação em que uma geração também não compreende a outra, porque existe todo um conflito dela com a filha, né? A filha dela não nasceu na guerra, ela nasceu na guerra, então ela entende o que certas conquistas valem, né? E é muito louco isso, porque muitas vezes é isso, teus pais batalham a beça, né? E os tempos mudam, ou seja, a gente passa por fases de privação e depois de bonança, né? E nessa fase da bonança nascem pequenas criaturas que acham que certas coisas são dadas, né? É sempre assim, né? E esse livro fala muito disso, fala desse despertar dessa moça, dessa mulher, que é jovem, na verdade, ela tem 40 anos, né? Hoje em dia a gente olha e fala, pô, como assim, né? Tem uma foto de um bisavô meu. A foto dele, ele morreu, foi pouco antes dele morrer essa foto, tinha 58 anos quando ele morreu. E ele parece ter 75 anos, né? Então tem essa ideia de que antigamente as pessoas pareciam mais velhas quando eram mais jovens. Eu não sei o quanto isso realmente se aplica em todas as ocasiões e tal, mas hoje em dia a gente considera os 40, os 30, né? O Balzac escreveu mulher de 30. Quer dizer, qual era o sentido dessa expressão mulher de 30? Ah, a mulher já ficou pra titia, já passou. Imagina, 30 anos. 30 anos. É uma criança. Então bom, enfim, eu tô fazendo uma digressão aqui que não tem a ver com o livro necessariamente. É um livro muito corajoso. Eu adorei a voz dessa personagem. É outro livro também escrito no formato de diário, assim como o livro da Octavia Butler é elaborado no formato de diário. E olha, você se deixa absorver, você se deixa levar por essa obra, né? Não falei o nome das editoras. Alba de Céspedes, Caderno Proibido, é da Companhia das Letras. A Parábola do Semeador é da editora Morro Branco. Suave à Noite é da Pinguim Companhia. E Sobre Minha Mãe e Aos Prantos do Mercado é da Fósforo. Vou trazer agora um outro livro da Fósforo, que foi a minha iniciação na vencedora do Prêmio Nobel, a Annie Ernaux. Foi minha iniciação, assim, eu demorei para entrar. Em geral, eu espero, às vezes, as modas passarem, assim. E aí a minha companheira indicou a leitura desse livro, e que se chama Paixão Simples. É uma novelinha, assim, é um conto longo, sabe? É uma novelinha. Que tem, eu acho que 80 páginas, é super curtinho. Você lê não, menos, tem 60 páginas. Você lê num sábado, né? 1 ou 2 horas você senta e lê. E a Annie Ernaux, ela me chamou a atenção porque ela tem uma franqueza, uma exposição. O leitor se sente muito, muito grato quando o autor sai de um campo meio platônico do que o mundo deveria ser, ou do que ele acha que o mundo deveria ser, e ele se coloca, se dispõe a detalhar, a expor, né, o próprio sofrimento, as próprias mazelas, com riqueza de detalhe, né, e de singularidade. Esse é o traço da literatura, né? A literatura, ela não é generalizante, né? É o leitor que faz esse processo de generalização, né? Ele fala, nossa, isso tem tudo a ver com isso, com aquilo. Ou seja, é a interpretação da obra posterior que vai inserir, vamos dizer, esses traços da personagem dentro da categoria das emoções humanas, das condutas humanas. Mas a obra, ela vai ser muito específica, né? E é a história de uma mulher que se apaixona por um cara casado. E ela fica completamente obcecada por esse cara que é casado, né? E é um sofrimento, porque ela passa praticamente o tempo todo esperando esse cara chegar. Ou seja, é um livro que, de algum modo, é isso. Como é Annie Ernaux, e como ela escreve muito bem, se fosse uma outra autora, um outro autor que não fossem tão complexos, profundos, a pessoa poderia falar, não, mas esse livro está
de alguma maneira, endossando, né, a relação de submissão da mulher em relação ao homem, né? Mas o livro, assim, é isso, né? É uma mulher que está submissa a um homem, mas ele é tão complexo, tão denso e tão que você humaniza esse lugar. Mais uma vez, o papel da ambiguidade na literatura, de que como a ambiguidade ela é poderosa, ela é importante. E a fragilidade, né? Porque a gente é isso, todos nós estivemos nesse lugar, um pouco submisso, um pouco humilhado nesse lugar, sabe assim? E de como esse papel rende também, né? Rende subjetivação. Ele é dessubjetivante, ele é alienante, né? Mas a literatura, de alguma forma, recoloca isso dentro do plano humano, dentro do plano biográfico. E é muito interessante que quando a gente assume isso para nós, né? Quando a gente assume que a gente fez determinadas coisas, que a gente se submeteu a determinadas situações, a gente se reconcilia, a gente cresce ali dentro, não é? Muito bom. Paixão Simples, Ernaux, Prêmio Nobel de Literatura 2022, né? E, em último lugar, eu vou indicar um outro clássico também, um outro Nobel, né? Mas já muitos anos atrás. É uma obra de um autor que eu lia muito na adolescência. Meu pai também lia na adolescência. Meu pai descobriu esse livro na prisão. Meu pai foi um prisioneiro político durante a ditadura militar. E indicaram esse livro para ele, não esse livro especificamente, mas todos os livros desse cara. O autor se chama Hermann Hesse. Hermann Hesse, que escreveu Siddhartha, escreveu Lobo da Espécie, escreveu Lobo da Estepe, escreveu Knope, que é um outro livro muito legal que eu li faz pouco tempo, Narciso e Goldmund. Ele é bem prolífico, não é? E ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1946, ou seja, bem depois da guerra, não é? E esse é um livro sobre um artista que vive uma crise conjugal, mas essa crise conjugal se prolonga também. E também é muito humano nesse sentido de que esse sujeito, um pouco em nome do amor que ele tem pelo filho, ele persiste num relacionamento que não tem vilão nessa história, sabe? Os dois, sabe? É muito interessante, né? Como a vida nos prega peças, né? Esse livro fala disso. Esse livro se chama Household, né? Rosshalde. Hermann Hesse, Household. Recomendo muito. Também é outro livro que não tem aqui 170 páginas, que eu acho um tamanho perfeito de um romance, assim, sabe? Que você também lê ao longo de uma semana e tal. E também bonito, também emocionante. Você vai ficar emocionada no final. Ótimas leituras, né? Então, Hermann Hesse, Household, Ernaux, Paixão Simples. Sobre Minha Filha, da Kim. Scott Fitzgerald, Suave à Noite. Octavia Butler, A Parábola do Semeador. Alba de Céspedes, Caderno Proibido. Aos Prantos no Mercado, de Michelle Zauner. E em não ficção, Natureza Sagrada, da Karen Armstrong. O Galindo com Latim em Pó. O Confrontando o Leviatã, do David Runciman. O Johann Hari, Foco Roubado, Ser Ecológico. E A Máquina do Ano. Que ano, não? A Máquina do Caos. A Máquina do Ano. Que ano nosso. Como foi seu ano? Como foram as suas leituras? Diga pra mim, me escreve, retorna o e-mail que eu te mandei. E se você não se inscreveu ainda no canal, vai para escritacriativa.net.br e se inscreva no canal, tá bom? Pessoal, até a próxima. A gente se vê. A gente segue essa nossa conversa xerazadiana, infinita, sobre literatura. Um grande abraço e até mais. Tchau!